Olá! Aqui estamos mais uma vez juntos para dar continuidade à leitura do nosso nem tão pequenino assim livro. Não importa o tamanho dele, mas seu conteúdo é excepcional. Estamos agora entrando na parte 7 da minha leitura, né? Isso corresponde aqui no livro ao capítulo 3. Eu comecei já o capítulo 3, né? Parei da última vez num parágrafo que dizia assim: onde ele estava falando sobre o caminho probatório, né? E disse: mas deve vencer a provação e não consentir que o sentimento de injustiça penetre em sua vida interna. Deve dizer, abre aspas, eu assim o quis. Desafiei o karma. Devo, pois, me admirar que seja convidado a pagar? Ao menos, sente alívio ao recordar-se que uma vez saldada a conta, esta não voltará a perturbá-lo mais. Cada dádiva kármica que satisfaz é riscada para sempre do grande livro da vida. Desta, pelo menos, sente-se desembaraçado. Eis porque permanece alegre no meio dos pesares, cheio de esperança nos sofrimentos, porque o homem interno bendiz a lei e sente-se feliz pela resposta que recebe ao seu pedido. Se não houver a resposta, significaria que sua voz não chegou aos ouvidos dos mestres, que sua prece caiu por terra. Mas as tribulações são a resposta do seu pedido. É no entrechocar destas lutas, dificuldades e esforços que se adquire o quinto atributo mental: a fé, a confiança no seu mestre e em si mesmo. Shraddha, a fé nos ensinamentos do mestre. Fé nos ensinamentos do mestre. Essa palavra é difícil falar, mas é Shraddha. Shraddha. A fé nos ensinamentos do mestre. É fácil compreender como a confiança ou a fé resulta de semelhante luta, porque como a flor se abre sob a influência do sol e das chuvas, assim surge a confiança. O discípulo adquiriu confiança em seu guru, porque este o fez transpor o caminho espinhoso, levando-o para o outro lado, lá onde as portas da iniciação abrem-se diante dele. Também conquistou a confiança em si mesmo, não no ego inferior do qual domou as fraquezas, mas no seu ser divino, cuja fortaleza reconhece. Só então percebe que todo o homem é divino e que no decurso das vidas que o esperam chegará a ser o que hoje é seu mestre, em cujo poder para ensiná-lo e guiá-lo, em cuja sabedoria para conduzi-lo tem plena confiança. Tem também em si uma inabalável confiança. Embora seja humilde, confiança que lhe dá a convicção real de possuir o poder de se aperfeiçoar, porque sente dentro de si
a essência divina. Confiança que lhe dá a certeza que é Brahma. E é quanto basta para triunfar de provações e obstáculos. O sexto atributo mental é Samadhana, que significa a ponderação e a calma, a paz da mente, o equilíbrio e a firmeza que são resultantes das qualidades precedentemente adquiridas. Depois da conquista desta última qualidade, o candidato deixa o noviciado e se encontra no portal da iniciação. E a quarta qualidade aparece. A quarta qualidade chama-se Mumuksha, o desejo da emancipação, a ânsia de libertação, que, coroando os prolongados esforços do candidato, o converte em um adhikari, isto é, apto para a iniciação. Foi posto em prova e nada se achou contra ele. Seu discernimento é agudo. Sua indiferença pelas coisas terrenas não é um desgosto momentâneo, ocasionado por desenganos passageiros. O seu caráter mental e moral subiu de elevação. Sente-se apto e disposto para a iniciação. Já não se pede mais nada. Sente-se digno para ver seu mestre face a face e entrar na vida que tanto tempo desejou. Antes de abrir as portas da iniciação, convém advertir que cada qualidade do caminho de provação é duplamente mental e moral e serve de preparação para adquirir as do caminho superior. São qualidades morais e mentais que não se devem confundir com os siddhis, ou poderes resultantes de um anormal desenvolvimento físico. De maneira alguma, são exigidos tais poderes a quem percorre o caminho. É possível que, às vezes, alguém tenha adquirido algum poder psíquico ou siddhi, e, no entanto, não esteja em condições de ser iniciado. Deve possuir as qualidades morais que se exigem com inquebrantável rigidez, porque assim o requer a experiência dos mestres. Os grandes gurus, com a profunda experiência da humanidade, formaram, pouco a pouco, esta humanidade através de milhares de anos. Sabem muito bem que a aptidão para o verdadeiro Chela consiste no valor da mente e no caráter moral, e nunca no desenvolvimento da natureza psíquica, que chegará com o seu devido tempo. Mas para ser um discípulo aceito, é preciso estar mental e moralmente disposto a afrontar o semblante do mestre, o qual exige as qualidades aludidas que o discípulo há de possuir antes de receber o segundo nascimento, que só o mestre pode outorgar. Notai também que estas qualidades implicam o conhecimento e a devoção, a fim de que, pelo conhecimento, possa o homem contemplar o caminho e, pela devoção, amá-lo. Assim diz o Upanishad, que não basta o conhecimento sem devoção e nem devoção sem conhecimento.
Estas qualidades combinadas são necessárias, porque são as asas com as quais o discípulo levanta o voo. Chegamos agora ao caminho propriamente dito. De longe em longe caem dos lábios dos mestres, no mundo material, algumas declarações explícitas sobre as 4 grandes iniciações que assinalam as etapas do caminho. A partir do momento em que o mestre aceita o discípulo e o coloca sob sua direção. Sobre este particular, encontramos várias alusões comprovadas pela experiência dos que transpõem o portal. Alusões permitidas divulgar. Não para satisfazer curiosidade ociosas, mas para a instrução dos que desejam se preparar para darem mais um passo. Percebe-se que há de ser forçosamente incompleto tudo quanto se diga sobre as iniciações, pois só informes fragmentários de tão grandes mistérios são proporcionados ao mundo profano. E por isso, a declaração de quanto é lícito se dizer desperta nos ouvintes inúmeras perguntas que seria indiscrição responder, porque tais informações que conduzem a curiosas perguntas jamais se tornam públicas, sendo apenas dadas aos que ardentemente desejam aprender e compreender, a fim de preparar-se ao cumprimento do seu trabalho. A história nos apresenta 2 grandes mestres que nos deixaram descrições sobre este assunto. Foram instrutores e fundadores de 2 grandes religiões mundiais, embora este adjetivo não seja tomado no sentido de extensão física, mas sim quanto à intensidade e alcance espiritual sobre as almas melhor dispostas a receber a iniciação. Um deles foi o Senhor Buda, fundador do budismo. O outro foi Sri Shankaracharya, que fez pelo hinduísmo o que o Senhor Buda fez pelos países onde purificou a fé exotérica destes. Quanto ao caminho, os ensinamentos de ambos os instrutores são idênticos, como devem ser de todos os grandes iniciados, pois todos apontam os mesmos estágios e os assinalam por iniciações perfeitamente definidas que separam cada fase da precedente e da seguinte. Os ensinamentos dos iniciados são essencialmente idênticos e apenas diferem na terminologia empregada necessária para adaptá-las às respectivas religiões. Por isso vemos por que devem os homens procurar a verdade em todas as formas e sob todos os aspectos e aparências, pois do contrário são levados a discutir e duvidar do fato exterior, em vez de se procurarem descobrir a identidade que subjaz em todas as verdades. Há no caminho 4 fases distintas, assinaladas cada uma por sua respectiva iniciação. Iniciação significa o desabrochar da consciência superior, a alvorada de uma nova fase espiritual pela intervenção direta do Guru, que atua em nome do Supremo Iniciador da humanidade. O único em cujo nome o mestre pode conferir o segundo nascimento do discípulo.
Esta expansão da consciência é a nota característica da iniciação, porque dá ao discípulo a chave do conhecimento. Isto é, abre-lhe novos horizontes de conhecimento e de poder, pondo-lhe em sua mão a chave das portas da natureza, tornando-o capaz de prestar mais eficaz auxílio ao mundo, maior aptidão para o serviço. Fica assim incorporado à pequena falange de homens que, renunciando ao ego inferior, se consagram ao serviço da humanidade, idêntico ao serviço dos mestres, sem desejar mais nada, pois recusam quanto o mundo pode lhes oferecer só para servirem de instrumentos de ação aos mestres, como canais por onde se derrama a sua graça sobre o mundo. Entre cada uma destas 4 iniciações, produzem-se no homem interior mudanças totalmente diferentes da que temos até agora considerado. Do momento em que um homem passou por uma iniciação, tudo que ele faz, tudo que executa, deve ser feito com toda a perfeição. Não poderá prosseguir sem haver treinado a obra peculiar da fase em que se encontra. Não se permite, no caminho superior, nada feito pela metade. Obras imperfeitas. E por mais que demore a tarefa, deverá terminá-la definitivamente antes de prosseguir na ascensão. Chama-se, tecnicamente, a este período de, entre aspas, quebrar as cadeias. Quebrar as cadeias pelas quais ficam ainda entravadas as aspirações da alma. Ao terminar o caminho, alcança o estado de Javanmukti, cuja vida é absolutamente livre, e para alcançar esse estado deverá partir todas as prisões, a fim de que nada possa impedir o homem superior. A primeira iniciação converte o discípulo em Parivrajaka. Segundo, Shankaracharya ou Srotapati, segundo Buda. Esta palavra, Srotapati, é do idioma Pali e significa, abre aspas, o que entrou na corrente, fecha aspas. Isto é, aquele que já se separou do mundo, não mais lhe pertence, embora ainda viva, pois nada mais existe que o prenda ao mundo. Exatamente o mesmo conceito exprime a palavra Parivrajaka, que significa errante e sem lugar. Mas isto não significa que ele seja um vagabundo, sem casa nem albergue, no sentido vulgar, mas que vive inteiramente separado do mundo, sem ter moradia fixa, tanto lhe importando este ou aquele sítio, indo sempre onde lhe ordena o mestre. Não tem predileção por nenhum lugar, pois cortou todas as ligações com nacionalidades e por isso é chamado errante. Sabemos que atualmente se considera esse estágio em sentido completamente exotérico, mas eu o considero no significado esotérico, como sempre o deram os mestres. Desgraçadamente, todos sabemos como se têm alterado as coisas da mais alta antiguidade, e o que era antes uma realidade da vida tornou-se hoje apenas mera aparência exterior.
Mas desejo dar a conhecer as 4 etapas do caminho, tal como se explica no hinduísmo, e que, segundo alguns julgam, embora erradamente, foram reveladas pelo Senhor Buda, quando este nada mais fez do que restaurar os ensinos do antigo e áspero caminho, que todos os iniciados da única loja branca percorrem e hão de percorrer no futuro. Consideremos, primeiramente, a realidade do caso. Aquele que entra na corrente e separou-se em absoluto do mundo espera apenas a ocasião de servi-lo. Unicamente aspira a fazer no mundo o que seu mestre determina. Esta é a característica da primeira grande iniciação, o sinal do homem renascido. Em geral, na maioria dos casos, este renascimento é conferido fora do corpo físico, embora em consciência de vigília, isso é, a primeira iniciação consiste em despertar a consciência ativa do homem em seu corpo astral, enquanto seu corpo físico fica em êxtase. Embora, às vezes, o discípulo receba a iniciação sem que tenha a menor percepção de havê-la recebido em estado de vigília. Contudo, tanto num como no outro caso, jamais perde o que acaba de receber. O homem não será nunca mais o que... O homem não será nunca mais o que foi. Um recém-nascido ficará durante algum tempo inconsciente do novo mundo que o rodeia, mas não pode voltar ao seio materno como se não houvera nascido. Assim, igualmente, não pode o iniciado renascido ser como era antes e agir na vida do mundo como se não houvesse renascido. Poderá atrasar-se no caminho, retardar seu progresso, gastar muito tempo em quebrar as correntes que o ligam ainda, mas não pode mais deixar de ser iniciado. A chave não mais se escapará de suas mãos. Entrou na corrente, desligou-se do mundo e há de seguir adiante por muitas vidas que lhe são indispensáveis ao progresso. Tem sido objeto de discussão o número de vidas intermediárias entre a primeira iniciação e a obtenção final do estágio de Jivanmukti. Lembro-me que Swami Subbarao, ao examinar a opinião geralmente admitida de que se necessitam ainda 7 vidas no caminho, observou muito acertadamente que tanto podiam ser 7 vidas como 70, ou mesmo 7 dias, ou 7 horas. Com efeito, a vida da alma não se conta por anos de almanaque, pelo tempo da terra, mas o sucesso depende de sua energia, de sua força e de sua vontade para vencer. Um homem pode desperdiçar seu tempo ou empregá-lo proveitosamente, mas somente dele dependerá o seu progresso. Durante a fase que começa na primeira grande iniciação e termina na segunda, deve o homem libertar-se de 3 coisas antes de penetrar no segundo portal. A primeira é a ilusão do eu pessoal. Deve destruir a personalidade.
Não basta dominá-la, refreá-la, vencê-la. É preciso destruí-la, esmagá-la para sempre. É necessário destruir a ilusão do eu pessoal. O discípulo deve reconhecer sua unidade com todos os demais seres, porque um único é o ego de todos. Deve convencer-se de que tudo que o rodeia, homens, animais, plantas, minerais e formas elementares de vida, constituem uma só unidade. Para isto, muito ajudará a expansão de sua consciência na iniciação. O reconhecimento do verdadeiro ego o permitirá desembaraçar-se do falso. A visão do real desvanecerá o ilusório. E assim, matará a ilusão do eu pessoal, porque ficam abertos seus olhos que podem penetrar através do véu da ilusão. Desta maneira, liberta-se da ilusão da personalidade. O segundo obstáculo que o impede adiantar-se é a dúvida, da qual se liberta pelo conhecimento. As coisas do mundo invisível não serão para ele meros temas de especulação. As grandes verdades da religião não devem ser simples ideias filosóficas, mas fatos positivos. Não se admite que pergunte o como e o porquê das coisas. Há certas verdades fundamentais sobre as quais não poderá mais ter a menor dúvida. Antes de dar outro passo à frente, deve estar absolutamente convencido da grande verdade da reencarnação. Uma convicção inabalável, sem sombra da mais ligeira dúvida. A grande verdade do karma deve ser um fato consumado, como a existência dos Jivanmuktas, ou mestres da humanidade. Sobre estes pontos, não poderá ter a mais insignificante dúvida, isto é, não se limitará a conhecê-los teoricamente, mas realmente de forma que nenhuma vacilação o perturbe. E o único modo de conseguir esta certeza é quando o conhecimento direto substitui a teoria e o contato com a realidade torne para sempre impossíveis as decepções e as ilusões do mundo da matéria. A terceira e última ligação que deverá partir nesta etapa do caminho é a superstição. Se nos compenetrarmos bem do que significa a superstição, só então se perceberá por que Sri Shankaracharya e Buda fizeram uso de nomes pelos quais ambos, respectivamente, designaram esta fase da vida do Chela. Superstição quer dizer, no sentido técnico do termo, confiança nos ritos exteriores das seitas para se obter assistência espiritual. No que concerne à natureza externa destes ritos, o homem percebe, debaixo da forma, a verdade que eles contêm, e se a verdade está realmente lá, o valor da aparência exterior depende de maior ou menor adaptação a este mundo de ignorância e de ilusão. Assim, o Chela deve elevar-se acima das formas
e cerimônias exotéricas. Aos que na Índia chamam sannyasis, se lhes supõe serem homens que já transcenderam a superstição, porque conhecem a realidade das coisas e não necessitam subir os degraus por onde, em geral, sobem os homens. Tais degraus são necessários no início, pois para subir ao piso de uma casa, torna-se preciso uma escada, a menos que quem tenha que subir possua já o conhecimento e, com ele, domine as leis da natureza. Quem seja capaz de inverter a polaridade de seu corpo e possa elevar-se por levitação em virtude da força de sua vontade, em vez de subir degraus por degrau, degrau por degrau. A um tal homem, a escada não lhe faz falta, pois sabe elevar-se por sua própria energia e chegar ao ponto mais alto sem o lento método dos degraus da escada. Mas, contudo, não se conclui que a escada seja inútil, pois os que não sabem subir por si mesmos ainda a necessitam, e muitos, hoje em dia, incapazes de energia própria, repugnam valer-se da escada, esquecendo-se que, enquanto a vontade não estiver desenvolvida de todo, as formas inferiores são indispensáveis para a ascensão humana. Isto me leva a dizer alguma coisa sobre o verdadeiro sannyasi. Então, vamos parar aqui. Na próxima leitura, vamos saber alguma coisa sobre o verdadeiro sannyasi, tá bom? Então, por hoje é só. Depois tem mais. Fiquem bem. Que a paz esteja com todos nós. Um grande e afetuoso abraço para todos vocês. Até mais ver.